Olá, pessoal! Voltei aqui para tratar um pouquinho das heresias medievais. Como vocês estão vendo aí no nosso curso, o conceito de heresia, ele foi construído historicamente. Desde a antiguidade, quando o cristianismo surge, ainda no Império Romano, os católicos daquele momento já tinham ideia do que seria a heresia. E esse conceito foi levado, juntamente com a Idade Média, até mais ou menos o século 8 e 9. Quer dizer, o conceito de heresia nesse momento significava aquele, seria considerado o herege, aquele que desvirtuasse do dogma, ou seja, da ortodoxia. O que é ser ortodoxo? Ortodoxo é andar no caminho reto, não desviar desses caminhos. A igreja cristã nunca possibilitou a crítica ao dogma. E mesmo quando outros clérigos de outras regiões passaram a criticar os dogmas da igreja cristã do Ocidente, isso levou a um cisma, que é o cisma entre o Império Bizantino e o Império a Igreja Católica, ou melhor, a Igreja Cristã do Ocidente. Esse cisma se deu por quê? Porque justamente a Igreja de Bizâncio, ortodoxa, não aceitava os dogmas postulados pela Igreja Cristã do Ocidente. Então, o Ocidente se afastou do Oriente por questões dogmáticas. E isso levou a sérios problemas, para a igreja que hoje, mesmo sendo católica e cristã, possui duas ramificações. A Igreja Católica Ortodoxa, que está no Oriente Europeu, e a Igreja Católica Apostólica Romana, com seu papado tendo sede em Roma. Bem, então esse desvio do pensamento reto faz com que se considere uma pessoa, um indivíduo herege. Acontece que diante destas transformações sociopolíticas, econômicas e culturais da Baixa Idade Média, a igreja necessitou ampliar o conceito de heresia e amplia com requintes de crueldade. Vão ser estabelecidas várias sumas. E estas sumas, elas tratam exatamente de como identificar o herege e como acusar esse herege. Geralmente, essas sumas são os materiais que os historiadores utilizam para estudar o imaginário cristão desse período. E são essas sumas, então, que fazem com que a própria historiografia, através da análise desses documentos, se desenvolvam. Muitas dessas sumas foram analisadas pelo Georges Duby, pelo Jacques Le Goff, pelo Jean Delumier, e esses autores analisam o imaginário cristão da Baixa Idade Média, fazendo a ponte entre as transformações ocorridas nesse momento e, ao mesmo tempo, a veiculação de imagens sobre o demônio, sobre os hereges, sobre as mulheres. Então, na Baixa Idade Média, principalmente do século XII, XIII e XIV, nós vamos identificar o herege como o feiticeiro, aquele que faz determinadas poções, e isso vai ser ligado à figura das mulheres. Aqueles que fazem sortilégios, por exemplo, fazem leituras de mão, fazem adivinhações, também serão considerados hereges. E é claro,
aqueles que desviam da postura reta, ortodoxa, principalmente aqueles que se colocam diante, né, da população e fazem as suas pregações, como foi o caso dos cátaros. Porém, alguns indivíduos pregadores tiveram autorização do Papa para pregar, como no caso São Francisco de Assis, que poderia ter sido considerado um herege, mas não foi, e constituiu uma ordem, né, uma ordem sacerdotal dentro da igreja, e também a ordem beneditina, ou melhor, a ordem dominicana, me desculpem, a ordem dominicana. Esta ordem também que se valia de pregações para poder estabelecer um diálogo com o povo. Esses que poderiam ter sido considerados hereges não foram, mas em compensação, o Tribunal do Santo Ofício ergueu as suas fogueiras. Por quê? Porque acreditava-se que o fogo era a única maneira de extinguir o mal. E esse mal geralmente estava associado à figura da doença, da peste. O herege, ele era visto como um indivíduo doente na sociedade e que causava, né, provocava doença nos outros. E para isso, a fogueira a esse doente. Porque precisamos eliminar o mal, e o mal só pode ser eliminado diante do fogo. Muito bem, então já que eu disse que as sumas, né, os livros, né, que escritos pelos clérigos e assim escritos se tornavam manuais para os demais inquisidores para poderem interrogar, para poderem vigiar determinadas populações e identificar os possíveis hereges, né? Então, o que a gente entende por heresia na Baixa Idade Média? Veja no quadro. Ou melhor, né? Então, nós temos as sumas do ofício da Inquisição do século XIII, né? Que vai identificar para nós determinadas heresias. Torna-se um manual, né, que foi utilizado pelos inquisidores, mas o maior manual utilizado vai ser o Malleus Maleficarum, no século XV, sendo que do século XV para o século XVI, esse material já foi editado mais de 10 vezes, por conta da sua eficácia. Esses manuais definem a heresia combatida na Baixa Idade Média e no início da modernidade. Que tipo de heresias são essas? Feitiçaria, né? Então, na sequência do século IV, a Inquisição torna-se mais precisa contra estas práticas. Os tratados farão uma perseguição às mulheres, justificando que elas provocam malefícios, adoram o demônio, fabricam poções, fazem rituais macabros com crianças, né? Então, a magia popular será vista como heresia. E o Malleus Maleficarum, também conhecido como o martelo das feiticeiras, vai oferecer uma metodologia para investigação. Será um instrumento de trabalho para os inquisidores e a obra de referência para os juízes da matéria. Muito bem, pessoal, aqui vocês têm, né, indicações de obras que podem ser analisadas por vocês para podermos analisar o imaginário da época cristã. Espero que vocês estejam gostando da nossa aula.